Olá, meus amigos e amigas. Eu sou Luísa Regina, sou advogada trabalhista e sou sócia do escritório GGSA. Hoje vou falar para vocês um pouco sobre as formas de dispensar o empregado, de demitir o empregado. Mas antes de começar, gostaria de pedir para vocês para curtir o nosso vídeo e clicarem no sininho para acompanhar nosso canal. Lá a gente posta muito material importante e muito material de diversas áreas que pode ser do seu interesse, tá bom? Bom, então vamos lá. Uma relação de trabalho, gente, ela nasce através de um contrato de trabalho, que é aquele documento em que as partes colocam as regras da relação. É muito importante que esse documento ele seja bem feito para, inclusive, prevenir problemas no futuro. Além disso, o contrato ele pode ser por prazo determinado ou prazo indeterminado. O contrato por prazo determinado, o exemplo mais comum que a gente tem é o contrato de experiência, onde que as partes, né, o empregador e o empregado, eles firmam um contrato por normalmente 90 dias, né, prazo de 30 ou 45 dias, que só pode ser renovado por uma vez, mas respeitando o limite máximo de 90. Para ver se o empregado ele realmente se encaixa naquela vaga da empresa, se vai ter aquele match, né, se vai dar certinho. Se der certo, aquele contrato passa a ser por prazo indeterminado. Tá? Outro exemplo de contrato por prazo determinado são aqueles contratos temporários que a empresa geralmente contrata para uma vaga por um determinado tempo. Por exemplo, uma empregada entrou em licença maternidade, então a empresa vai ter uma vaga em aberto, né, uma vaga aberta, disponível por determinados meses. Então ela vai precisar cobrir aquela empregada que está em licença maternidade. Nesse momento, pode-se contratar um empregado por tempo determinado. Tá bom? Além disso, temos o mais comum de todos, que é o contrato por prazo indeterminado, que é o que mais tem. Só que esse contrato por prazo indeterminado, tem vezes que ele chega ao fim, essa relação, né? Pode ser por vários motivos. Vou falar um pouquinho sobre eles. Da parte do empregado, ele pode pedir a rescisão contratual por dois motivos: com justa causa ou sem justa causa. Sem justa causa é quando o empregado realmente quer pedir demissão, ele não tem um motivo que faça isso, é de foro íntimo, ele que quer sair, tá? Ou pode existir uma justa causa nessa relação, que seria a justa causa aqui da empresa, ou seja, a empresa está cometendo algum ato que está burlando ou que está quebrando algumas das cláusulas contratuais. Como, por exemplo, atraso no pagamento de FGTS. A gente teve uma decisão recente, agora, que o TST condenou a empresa, né? Quer dizer, reconheceu a rescisão indireta, que é o termo técnico correto, daquele vínculo trabalhista, porque a empresa não estava pagando em dia o FGTS. Então, atraso no pagamento, exigência de serviço com força superior àquele empregado, né? Então, se a empresa comete algum ato faltoso, o empregado também pode pedir uma rescisão indireta, que é isso que eu falei, que é uma quebra do contrato, né? Vamos encerrar o vínculo com uma justa causa da empresa, que é a rescisão indireta, tá bom? Já do lado da empresa, a gente também tem as duas modalidades, com justa causa ou sem justa causa. Sem justa causa é a simples deliberalidade da empresa. A empresa tem o poder de demitir o empregado na hora que ela quiser, né? Às vezes está passando por uma situação financeira que não permite ficar com tantas pessoas, às vezes perdeu um contrato de trabalho que não precisa de mais de todos aqueles empregados. Enfim, existem vários motivos para que a empresa demita o empregado. E ela pode mandar sem justa causa, ou seja, o empregado não deu causa, a empresa simplesmente quer mandar ele embora. Tudo bem. Agora, se aquele empregado, ele cometeu algum ato faltoso que enseje uma justa causa, né? Aí sim a empresa pode mandar também embora por justa causa. Os principais motivos de justa causa são vários, né? Por exemplo, insubordinação, o empregado cometer um ato desleal com a empresa, né? A gente tem muito aqui também a questão de briga entre empregados, então assim, é muito comum, falsificação de atestados, ou seja, quebra da fidúcia entre a relação, tá? Além dessas 4 modalidades que eu falei, nós temos também a modalidade de culpa recíproca, que é quando os dois lados têm um certo tipo de culpa. Então, a justiça, nesse caso, decide como é que vai ser esse pagamento das verbas rescisórias, tá?
E a reforma trabalhista trouxe a última modalidade que a gente tem, que é a dispensa consensual. Ou seja, as duas partes querem encerrar o vínculo, por algum motivo elas estão insatisfeitas, né? Antigamente acontecia uma situação ilegal, né, que é ilícita inclusive, que o empregado ele costumava pedir para o seu empregador para ser dispensado. As duas partes não querem mais continuar. Aí o empregado fala assim, olha, empregador, empresa, me manda embora, que aí eu vou conseguir receber o seguro-desemprego, né? Vou receber o meu FGTS e a multa eu te devolvo. Era uma situação que acontecia, mas que não era legal. Então a reforma trabalhista veio com essa opção de dispensa consensual legalizar essa situação. Então trouxe essa opção, onde que as partes, elas dividem a razão. E tem também uma questão de uma divisão das verbas rescisórias, tá? Pessoal, no nosso blog eu tenho um texto que eu falo especificamente de cada verba, cada modalidade de rescisão contratual, inclusive especificando quais as parcelas salariais e de verbas rescisórias que você deve pagar em cada situação que eu apresentei para vocês. Inclusive trago exemplos e uma tabela muito prática de bolso para facilitar a vida de vocês. Acesse o nosso blog, que está na descrição desse vídeo, e também tem acesso ao nosso site, que consta de diversas informações também sobre o direito do trabalho. Bom, pessoal, como eu disse, temos que ter bastante cuidado na hora de demitir o empregado e observar detalhes importantes, como, por exemplo, o pagamento na data correta, né? Quais são as verbas que cada tipo de rescisão contratual que o empregado tem direito, né? E tem também os direitos do empregador. Então são vários detalhes que você deve ficar atento nessa hora, para não ter nenhum problema no futuro, porque uma ação trabalhista sai muito mais caro que o cuidado no presente. Então, fique de olho, acompanhe o nosso canal para saber cada vez mais dicas sobre o direito do trabalho. Um grande abraço!